Olá, alunos do nono ano A e nono ano B. O nosso tema de hoje é relações métricas no triângulo retângulo. Então, vocês vão pegar o livro didático de vocês, lá na página 11, que a explicação que eu vou dar começa aqui, tá? Lembrando que nós temos um triângulo retângulo, olhem bem, triângulo retângulo, tá? O ângulo reto está aqui, ó, no vértice A. Daí, nós temos os vértices B e o vértice C, ok? Notem que tem uma altura nesse triângulo, tá? A base dele está sendo considerado como a hipotenusa que a gente representa pela letra A. Lembra o teorema de Pitágoras? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais o C ao quadrado, tá? Então, agora nós vamos conhecer as relações métricas que existem nesse triângulo retângulo. O que são as relações métricas? São as relações que existem referentes aos lados desse triângulo. Então, se eu tenho uma determinada medida, por exemplo, eu quero o H, que é a altura do triângulo, e eu quero calcular um dos catetos, vamos supor o cateto B, e eu tenho uma medida, uma parte da hipotenusa que pode ser o M. Que relação que eu vou usar? Então, é isso que nós vamos ver agora, certo? Lá na página 11. Então, vocês vão acompanhar, começando pelos elementos desse triângulo retângulo. Vocês estão vendo que tá cheio de letrinha aqui. Então, o que essas letras significam, tá? As letras A, B e C maiúsculas são os vértices do triângulo. As letras A, B e C minúsculas são os três lados do triângulo retângulo, sendo que o A é a hipotenusa, que é o lado maior, e está de frente para o ângulo reto, como eu já expliquei para vocês, ok? E os lados C e B são os outros dois catetos. Lembra o teorema de Pitágoras? Agora, nós vamos ter mais duas medidas, que na verdade é a junção dessas duas medidas dá a hipotenusa, que é o N, que é a medida que vai do ponto B até o ponto H, e o M, que é a medida que vai do ponto H até o ponto C, ok? Então, nós temos aqui no próprio livro a explicação ali, ó, de cada um dessas medidas. O lado BC é a hipotenusa de medida A, então ele está sendo representado pela letra A. O lado AB é o cateto de medida C. Então, vamos mostrar aqui, ó, né? AB é o cateto de medida C. O lado AC é o cateto de medida B. AH, ó, ponto A até o ponto H, o que é? É a altura desse triângulo retângulo relativo à hipotenusa, tá? BH é a medida de N, que eu já expliquei, e HC é a medida M, tá? Essas medidas são os segmentos que a altura determina na hipotenusa. Então, quando eu traço a altura nesse triângulo, eu estou determinando esses dois segmentos, que é o N e o M, ok? Então, nós vamos ver algumas dessas relações, tá? Nós vamos acompanhar agora a explicação no outro vídeo.